Meus caros executivos, é um prazer estar com vocês. Estamos hoje iniciando a nossa aula 1, Planejamento Estratégico e Gestão de Indicadores no Serviço Público. Temos como unidade Caracterização da Gestão Pública. Eu sou o professor Fernando Queiroz, licenciado em Administração e Comércio, sou especialista em Cooperativismo e Associativismo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista em Formação de Professores do Instituto do Litoral do Paraná, ISUPAR, e mestrado em Ciências da Educação na Universidade Internacional de Lisboa. Estou aqui hoje com muito prazer em trabalhar com vocês. Atualmente, atuo na Secretaria de Educação Técnica e Tecnológica, SECTEC, onde sou hoje coordenador de Educação Tecnológica. Também tenho alguma experiência por mais de 20 anos na gestão pública, nas áreas de economia social, educação superior e bem como na área de governança pública. A vocês, eu quero dar uma boas-vindas e aqui vocês conhecerão a fundamentação teórica e prática do processo da avaliação do desempenho, as suas diversas contribuições dos seus diversos autores e estudos sobre avaliação do desempenho. Esses autores contribuíram na apresentação de modelo e métodos, aspectos e características de cada um e os prós e contras, reconhecendo que as suas utilizações traz grandes benefícios para a organização, ajudando de toda sorte a administração a gerir o capital humano e também ao indivíduo no seu desenvolvimento profissional. A sua atuação é fundamental nesse processo de aprendizagem entre teoria e prática, ativamente nos estudos dirigidos, atividade em equipes, que porventura vocês aí, à distância, poderão, junto com seus colegas, também matriculados no curso, poderão também discutir as teses, as teorias e buscar a parte prática das suas organizações, nas quais suscitarão a oportunidade de conhecer teorias e práticas que oportunizarão o desenvolvimento do curso, bem como a utilização das ferramentas de indicadores no serviço público, bem como a sua aplicabilidade de questionário avaliativo e assim, desta forma, novamente desejo a todos boas-vindas e bons estudos. Meu cordial abraço e vamos trabalhar aqui. O objetivo do nosso curso é preparar os servidores e gestores públicos para elaborar, implantar e monitorar os indicadores, a saber, no processo de implantação do planejamento estratégico, na elaboração do acompanhamento e análise de projetos, na identificação e descrição das principais áreas de atuação em uma organização, na discussão dos pressupostos técnicos e eficácia do desenvolvimento institucional, na discussão das etapas de mudanças e como gerir a resistência a ela, no compreendimento dos sistemas de avaliação e desempenho, treinamento e desenvolvimento. E, finalmente, buscar o desenvolvimento da excelência da organização. O nosso eixo de conhecimento, como já disse anteriormente, é trabalhar nessa unidade de curso os modelos teóricos da administração pública, onde conheceremos a administração pública à luz dos teóricos no conceito patrimonialista, burocrática e gerencial, e seus paradigmas, caracterização da gestão pública, princípio legislatório, função do Estado e governo e relação entre setor público e privado. Por fim, a caracterização da gestão pública nos devidos conceitos, princípio legislatório, função do Estado, tipo de especialização da gestão pública e a relação entre governo e Estado. E, por fim, a relação entre governo e gestão pública e a diferença entre setor público e privado. Vamos inicialmente falar do conceito aqui de Maximiano, do ano de 2000, onde ele considera que a administração define-se como qualquer ação onde se determinam os destinos de recursos ou execução de objetivos. Trata-se
portanto, de qualquer circunstância em que indivíduos sejam levados à organização, elementos da intenção de realizá-lo ou algum projeto. Ou seja, logo na inicial, ele diz que é toda e qualquer execução de objetivo. Para tanto, o planejamento se faz mister, ou, se não dizer necessário, a sua consecução para chegar nesse objetivo. No segundo ponto, ele abre que a atividade de administrar está ligada ao processo de decisão, onde os recursos são manuseados para garantir a sua realização de determinados planos anteriores traçados. Ou seja, tudo aquilo que os executivos pensaram, as organizações tiveram pensado e não conseguiram desenvolvê-la. Portanto, o planejamento se faz necessário na luz de Maximiano. Dentro de uma perspectiva histórico-evolutiva, é possível distinguir, portanto, na administração pública, 3 modelos diferentes de administração pública. A saber, na patrimonialista, na burocrática e na gerencial. Isso à luz de Paludo, 2013. Primeiramente, vamos falar da patrimonialista. Podem-se resumir as principais suas características da administração patrimonialista. Primeiro, a confusão entre a propriedade privada e a propriedade pública. No primeiro momento. No segundo, nós podemos identificar que a impermeabilização e a participação social privada. Ou seja, o privado nessa simbiose entre público trabalhando nas suas necessidades sociais. O endurecimento do soberano, isso era visto lá na concepção mais de Weber, caráter discricionário e arbitrário das decisões. A ausência da carreira administrativa, desorganização do Estado e da administração e o descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais. Portanto, o que podemos observar é que nesse período do patrimonialismo se tinha essas características. Agora nós podemos aqui trazer um pouco na introdução da burocracia, dos sistemas sociais típicos de dominação. Weber afirma ainda que o poder, para ter credibilidade, não pode repousar apenas no interesse, mas deve pretender a sua legitimidade. Um outro contexto, pode também assim dizer, mais contemporâneo, numa visão de Bobbio, 1981, ele diz que o poder que não é legitimado não se sustenta por longo período. E isso a gente tem observado nos dias atuais, quando daqui a pouco iremos falar do modelo gerencial ou da governança gerencial. Assim, para Weber, o termo dominação é mais amplo que o poder. Classificou que a dominação é poder mais legitimidade. E ele define 3 tipos fundamentais, a saber, o modelo tradicional, a dominação tradicional, a carismática e também a racional, legal, burocrática. Lembrando que o planejamento é um ato racional. Quando ele também afirma, e aqui ele define 3 tipos de dominação, já dito anteriormente, o tradicional, o carismático e a dominação racional burocrática. Na primeira, tradicional, a dominação tradicional tem como fundamento o tradicionalismo, ou seja, as crenças, dos hábitos, da rotina. A tradição é considerada também uma espécie de santidade para algumas organizações. No outro aspecto do carismático, essa liderança de governança são aquelas que nós podemos chamar de vinculada ao carisma do executivo, das pessoas, dos gestores, daqueles que fazem a organização. Mas a seguir, podemos até dizer que seria uma espécie de heroísmo e qualidade que o indivíduo possui. Portanto, Weber cita, como por exemplo, nesse caso do carismático, que seriam os profetas, os chefes guerreiros e os governantes plebiscitários. Seriam essas características weberianas. No outro aspecto,
para concluir esse tripé de dominação, ele traz a racional ou burocrática. Ele chama que, como forma de dominação, a burocracia utiliza-se o caráter racional e o conhecimento teórico para conseguir a eficiência. Guia-se por regras formais padronizadas que asseguram tratamento igualitário para os casos semelhantes. Ou seja, decisões padronizadas, já pensa-se na burocracia lá na sua inicial, no contexto do processo de dominação racional. Preocupa-se com essa perfeição das relações de poder e de subordinação, bem como a distribuição das atividades para o alcance dos fins estabelecidos. Portanto, essas são as 3 características de dominação à luz de Weber. Podemos também destacar, mais adiante, que Blaus defende que a grande dimensão de uma organização é a grande complexidade de sua responsabilidade quando produz a burocracia. Numa visão burocrática, para fechar esse tripé, aí vem a contestação de Weber, de Marx e Weber, que a administração burocrática significa, fundamentalmente, o exercício de dominação baseada no poder. E aí, isso gera uma ênfase na reforma dos meios de autoritarismo. Podemos, assim, também ainda analisar que na burocracia apresenta as seguintes características principais. Podemos aqui dar esse destaque. Caráter legal às normas, ou seja, nós, enquanto gestão pública, não podemos dissociar dos nossos atos, porque todos os atos na gestão pública requer de toda sorte sua formalidade. Portanto, quero aqui já na inicial chamar a atenção aos executivos que estão por aí nas organizações, dentro dos contextos dos 3 níveis de poder. E a burocracia não pode ser considerada como emperrar os processos, porque ela foi criada para formalizá-los e dar norma legal, e não atrapalhar a vida. Não se pode, por exemplo, e aqui já dando um parêntese, nesse parêntese que eu vou colocar, para poder contextualizar melhor a burocracia, por exemplo, o executivo recebe lá um processo, fica lá dormindo lá 1 mês, 2 meses. Quando a legalidade diz que pelo menos até 7 dias, aquele processo seja distribuído nas demais unidades. Isso pode, por exemplo, atrapalhar a vida de um servidor, de uma servidora, de uma reforma de uma escola, de uma reforma de um hospital, uma reforma de uma UPA, porque às vezes fica ali não dando importância a esse processo de procedimentos. Então, utiliza essa expressão burocracia no momento errado. Quando esta foi criada e pensada para dar legitimidade e norma legal às coisas ou aos processos. No caráter formal das comunicações, no racional e divisão do trabalho, na hierarquia da autoridade, nas rotinas e procedimentos padronizados, na impessoalidade das relações, na competência técnica e meritocracia e na especialização da própria administração, que tem como regra há uma clara definição entre o poder público e o poder privado, entre o político e o administrativo, entre a propriedade pública e a propriedade pessoal. Portanto, estes são os conceitos e as características básicas, as principais características básicas do modelo de administração pública burocrática. Já no paradigma pós-burocrático, nós podemos aqui trazer um pensamento do ex-ministro Bresse Pereira, que ele diz que, embora Weber tenha idealizado a burocracia como forma superior de administração, ele mesmo previu que ela poderia se tornar rígida, demais a causar ineficácia na gestão. Portanto, os governos mais contemporâneos, por sua vez,
não podiam demitir funcionários, servidores de baixa qualidade, produtividade, não podiam premiar os bons dos maus resultados obtidos. E, no período inicial, a burocracia, então, funcionou adequadamente. Agora, as administrações burocráticas eram vistas mais pela disfunção do que pela função. Abre parênteses. E aqui eu quero destacar. Eram tidas como um amontoado de papelórios que se multiplicavam nas organizações, nas unidades gestoras, bem como tornando os governos incapazes de atender às demandas da sociedade. Que é para isto que nós existimos, para atender às necessidades sociais. É para isso que os governos existem, causando, portanto, ineficácia às organizações em geral. E aqui eu trago, já dito anteriormente, um pensamento do ex-ministro Brés Pereira, que ele diz aqui que, às vésperas da reforma gerencial, em 2000, mencionou que a burocracia era lenta, cara, ineficiente e incapaz de atender às demandas do cidadão. Então, assim, esse destaque que eu quero chamar a atenção do pós-burocrático. Já trazendo para os dias de hoje, os dias atuais, podemos destacar que constituir um rompimento da administração pública burocrática, trazendo para o modelo contemporâneo de gestão mais gerencial, se faz necessário que a administração pública gerencial está apoiada na anterior. Portanto, ela se apoia na administração pública burocrática, porém, no gerencial, ela traz uma outra perspectiva. Busca-se como admissão, segundo rígidos critérios de mérito, a resistência de um sistema estruturado e universal de remuneração. As carreiras, as avaliações constantes de desempenho e o treinamento contínuo no corpo de servidores estatais, municipais, enfim, de todos os órgãos. E aqui eu quero dar 3 destaques. No primeiro, a diferença fundamental entre a administração pública burocrática está na forma do controle, que se baseia, no caso, nos processos para concentrar seus resultados. Na gerencial aplicada à administração pública, que não é a mesma iniciativa privativa, haja vista que as particularidades, primeira, da administração pública, entre outras palavras, a administração gerencial privada foi adaptada à realidade pública. A administração pública gerencial tornou-se, portanto, a realidade no mundo e no Brasil ainda se encontra em fase de implementação. Até aqui, nessa gestão mais pública gerencial, ela traz aqui um conceito, inicialmente, do Caderno Maré, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que menciona as principais características da administração pública gerencial, também chamada de nova administração pública. Por exemplo, orientação da ação do Estado para o cidadão, entendê-lo como usuário e cliente, essa dicotomia enquanto cidadão e cliente, ênfase nos controles dos resultados através dos contratos de gestão, fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, a separação entre as secretarias formuladas de política pública, a distinção de 2 tipos de unidades descentralizadas, agência executiva que realiza atividade exclusiva, como é o caso das agências reguladoras, do que trata do serviço de água, esgoto, tecnologia e outros serviços que as estatais ofertam para o cidadão, a transferência para o setor público não estatal dos serviços sociais, científico competitivo, e podemos assim também chamar de terceirização das atividades auxiliares. Posso aqui dizer, serviço antes fornecido no estado do Pará, que é o exemplo onde nós estamos vivendo, que existia a Companhia Energia,
de energia elétrica, hoje privada. E bem como alguns outros serviços que passaram a ter serviço de manutenção e limpeza, que isso dá velocidade ao trabalho. Então, portanto, isso alguns benefícios que trouxeram para a chamada administração pública, podemos chamar de gerencial. E por fim, a gente tem aqui um quadro, uma guisa, como guisa de conhecimento de Lorigados, que ele aponta, que destaca algumas características da administração gerencial. E aqui ele dá dois destaques. Antes, o modelo burocrático e, atualmente, que está se perseguindo, o modelo gerencial. E aí ele traz, nesse quadro que está sendo disponibilizado para vocês, tanto no guia, como também nas plataformas de acesso, como guisa de conhecimento complementares, ele faz uma distinção do momento da teoria aplicada entre uma e a outra, a sua motivação, e aqui eu posso destacar também o foco no modelo burocrático era direto, e na gerencial indireta, atuação predominante, na ênfase no meio da estruturação organizacional, e agora trazendo para o modelo gerencial um modelo de resultado. Então, é sempre fazendo essa passagem do burocrático para o pós-burocrático, que é o modelo gerencial. Quando falar nas nossas aulas sobre o modelo gerencial, está se falando, eu estou me referindo ao pós-burocrático. Mais adiante também, a discussão do autor, ele também apresenta o modelo de RH, alguns mecanismos era coordenação, e agora pensando o treinamento, tecnologia, foi pensado também. E como lá ao final do quadro, vocês podem observar o quadro fornecido aí por Lorigados, que lá no planejamento estratégico ele chama a atenção. No burocrático ele era centralizado, e agora no modelo pós-gerencial democrático. Portanto, essas são as nossas contribuições aqui, a nossa primeira aula, e aguardo todos e todas na nossa próxima aula do nosso curso. Até breve, até já!